Vamos continuar pensando nessa mensagem. Agora, uma linguagem um pouco mais adulta, eu queria falar com vocês sobre o melhor presente da história. O melhor presente da história. Eu gostaria que todo mundo lesse comigo o texto que eu quero me basear para essa meditação. Está no quadro aqui, João 3,16. João 3,16, vamos ler juntos? 1, 2, 3, leiamos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bom, mas dá para a gente ler melhor. Criançada, me ajuda, vocês que já se assentaram, fiquem em pé, vamos ler juntos esse texto ali. Vocês que conseguem ler já, alguns de vocês sabem de cor. Igreja, bem forte agora, essa mensagem que resume o Evangelho de Deus para nós, pecadores. Leiamos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis nos assentar. Criançada, vocês estão de parabéns, muito bom. Agora preste atenção naquilo que eu vou te falar à igreja toda. Preste atenção, titios, tias, ajudem a gente aí a manter a ordem durante esse tempo aqui. O melhor presente da história. Natal é tempo de presentear. Natal é tempo de investir tempo e dinheiro procurando e comprando alguma coisa para darmos a alguém, para abençoarmos a vida de outra pessoa. Isso é muito interessante. As estatísticas dizem que 1/4 dos lucros anuais das maioria dos negócios das empresas é adquirido no Natal. Dependendo das vendas natalinas, a empresa cai ou ela vai para frente, permanece. As estatísticas dizem que Dia das Mães, o povo gasta 8 bilhões. Dia dos Pais, 8 bilhões. Dia das Mães, 11 bilhões. Com o Dia dos Pais só 8. Dia das Mães é 11 bilhões. É mais. Por que será? Dia dos Namorados, 13 bilhões. No Natal, o povo gasta 200 bilhões. Esse negócio de presentear o próximo na época do Natal, na minha opinião, é em si mesmo um testemunho sutil do amor e da generosidade de Deus por nós. O que eu quero dizer é o seguinte: como é que uma sociedade egoísta, materialista, narcisista como a nossa, de repente, num determinado feriado, se torna tão generosa? A resposta que eu dou para isso é o seguinte: é que este não é um feriado comum. Este é o Natal do Senhor Jesus Cristo. A base desta celebração, deste feriado, está enraizada na maior demonstração de amor e de graça da parte de Deus. Foi Deus que deu início a essa onda de generosidade, quando Ele nos deu o seu único Filho. Ouvinte, o paganismo não gera generosidade. Os deuses pagãos são egoístas, eles fazem negócio com os seus adoradores. O ateísmo não promove generosidade. Você nunca vai ver um orfanato, uma festa promovida pelos ateus, dando coisas de graças para as pessoas mais pobres. Normalmente ligado ao ateísmo está o orgulho, a prepotência e está o egoísmo. Normalmente pessoas ateus são egoístas. O ateísmo não promove generosidade, já que Deus não é eu sou, eu me importo, eu. Mas o cristianismo é quem promove a generosidade, porque é Cristo, é o Pai dando Cristo Jesus. O cristianismo declara o quê? Declara: Deus existe. O cristianismo declara: Deus existe, Deus é bom. O cristianismo declara: Deus existe, Deus é bom, e Ele é acessível, vale a pena buscá-lo. Quem dele se aproxima, diz o cristianismo, quem aproxima-se de Deus não volta de mãos vazias, porque Deus, Ele é generoso.
Deus ama presentear os seus adoradores, os seus filhos. Em Hebreus 11:6 fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus é um Deus recompensador. Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Efésios 2:8 o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso: porque pela graça de Deus vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, isto não vem de vocês mesmos, é dom, é presente de Deus. Em 2 Coríntios 8:9-15 fala assim: graças a Deus. Paulo está falando sobre a vida eterna. Ele fala: graças a Deus pelo seu dom, pelo seu presente inefável, indescritível, que é Jesus Cristo, e a vida que só Jesus pode nos dar. Eu gostaria de considerar com vocês hoje o melhor presente que qualquer um de nós aqui pode receber. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira pergunta que eu faço é o seguinte: de quem é esse presente? De quem é esse presente? O que eu quero dizer é o seguinte: você trabalha, chega em casa, a família fala: marido, papai, tem um presente para você, chegou um presente para você. E normalmente a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: presente? A gente fica com medo que é uma fria, né? A gente fica com medo que é o IPTU que chegou, que é um carnê, que é uma cobrança. Fala: presente de quem? Primeira pergunta que a gente faz: presente de quem? E essa é a pergunta que eu faço quando eu digo que João 3,16 está falando sobre o melhor presente que Deus tem para você. A pergunta que você deve fazer é: presente de quem? De quem que a gente recebe esse maior presente da história? O texto fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu. O autor desse presente é o próprio Deus. O autor desse presente é o próprio Deus. Quem é esse Deus? O cristão, voltando da igreja, passou no supermercado com a sua Bíblia ainda, comprou algumas coisas para o almoço, e lá no mercado um ateu viu com a Bíblia próximo da fila do caixa, e o ateu ficou incomodado com aquele homem tão distinto com uma Bíblia, e o ateu falou para ele: você acredita em Deus? Ele falou: acredito. Ele falou: eu não acredito, eu sou ateu, eu não creio, eu não acredito em Deus. Eu não entendo como você, um homem parece de boa aparência, consegue acreditar em Deus. Daí o cristão falou para ele: qual que é o seu conceito de Deus? Qual o seu conceito desse Deus no qual você não acredita? Daí o ateu falou assim: eu não acredito nesse Deus lá no céu. Enquanto existe tanto sofrimento aqui na terra, Ele poderia dar um jeito em tudo isso, mas não faz nada. Dizem que Ele é cheio de amor e bondade, mas está na cara que Ele só se importa com Ele mesmo. É nesse Deus que eu não creio. E o cristão falou: excelente, nesse Deus que você acabou de descrever aí, eu também não creio. Eu creio no Deus da Bíblia, eu creio no Deus que a Bíblia apresenta, aquele Deus que é a causa primária de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, Ele é o único Deus, Ele é o Deus verdadeiro. A sua subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo. Ele é infinito em seu ser e perfeição. A sua essência por ninguém pode ser compreendida senão por Ele mesmo. Ele é um espírito puro, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele habita em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver. Ele é imutável, Ele é imenso, eterno, incompreensível, todo poderoso. Ele em tudo é infinito, infinito em sabedoria, infinito em santidade. Ele é completamente livre e absoluto. Ele decreta todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Ele é um Deus cheio de amor. Ele é amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e bondade, que mediante o arrependimento e a fé do pecador, Ele perdoa nossas iniquidades, transgressões e pecados. Ele é Deus recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Contudo, Ele é justo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e de modo nenhum inocentará o culpado. Esse é o Deus que eu acredito. Eu quero dizer para você o seguinte: quando você pensar em Deus, vá na Bíblia e leia o que a Bíblia diz sobre Deus. Tudo que a Bíblia dizer sobre Deus aqui e acolá, vai anotando e vai
desenvolvendo uma visão bíblica de Deus, porque a sua imaginação, a minha imaginação é idólatra. A gente cria deuses baseados no pai que a gente teve ou que não teve. A gente cria deuses da nossa imaginação, e por isso muita gente é decepcionado com Deus. Mas Deus, Ele é melhor do que tudo, do que todos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não pense, quando você pensa em Deus, não pense em alguém igual a você. Não pense em alguém melhor do que você e falar: ah, Deus deve ser como esse tio, Deus deve ser como aquele empresário. Não pense, quando você for pensar em Deus, pense nas melhores qualidades dos melhores seres humanos que você já ouviu falar, que você já conheceu. Pega isso e põe isso elevado à máxima potência, e daí pensa tudo isso numa pessoa só, e você vai ter uma imagem boa de Deus. Não é a perfeita ainda, mas uma imagem boa de Deus. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, e nunca vamos terminar a nossa jornada de conhecer mais e mais do nosso grandioso e infinito Deus em sabedoria e tudo mais. Na eternidade nós não vamos enjoar de conhecer, de estar, de desfrutar desse Deus. É um Deus que a todos os momentos Ele tem uma novidade para criar, para nos mostrar, por isso que nós somos sacos sem fundos. Por isso que nós, longe de Deus, nunca estamos satisfeitos com nada, porque Deus nos criou para Ele mesmo, que é infinito em bondade, misericórdia, graça, criatividade. A tua alma tem um desejo que nunca é satisfeito por completo, porque sua alma foi criada para se deliciar nas águas do amor e da graça desse Deus infinito. Eu fiquei pensando hoje, o Brasil admira tanto gente como Pelé, como Neymar, por causa da habilidade futebolística dos dois. O Brasil admira tanto pessoas como Oscar Niemeyer, por causa da genialidade desse homem na arquitetura, ninguém nega isso. O Brasil admira tanto Eike Batista, por causa da sua visão empresarial, o homem mais rico do Brasil. O Brasil, numa pesquisa recente, elegeu com mais de 1 milhão de votos a mulher mais bonita do Brasil é Francine Piaia. Mulher mais do Brasil admira essa mulher. Mas eu quero dizer para você, talvez seja fã de uma dessas pessoas mencionadas aqui. Deus quem criou esse ídolo seu. É Deus quem criou Neymar, é Deus quem criou Pelé, é Deus quem criou Eike Batista. Coloca todos os outros homens que você acha lindo, bonito, admiráveis. Deus os criou. Isso quer dizer que Deus é muito maior do que todos eles. Deus é muito melhor do que todos eles. Quem que é esse presente? O versículo fala: porque Deus tanto amou a você, a mim, que deu o seu Filho. O presente vem de Deus. Depois a segunda pergunta é: o que é esse presente? O que é esse presente? Qual que é a essência desse presente que Deus tem para nós? O melhor presente que Deus tem para mim, qual é a essência dele? Você chega em casa, a família corre, e os filhos correm e falam: papai, chega um presente para você. Você, de quem que é? É de Deus. Que presente é esse? Qual a essência desse presente? É a segunda pergunta: o que me deram aí? O que é isso? O que tem nessa caixa? Vamos abrir, vamos ver, eu quero saber. Já sei de quem é o presente, eu quero saber qual é o presente. E o versículo responde: qual que é o presente? O versículo de João 3,16 fala: porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O presente é o próprio Filho de Deus. Deus deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar. 1 João capítulo 4 versículo 10 diz: nisto consiste o amor verdadeiro, não em que nós tenhamos amado a Deus. Tem gente que acha que já nasceu amando a Deus. Essa é uma ilusão do inferno. Não tem ninguém que nasce amando a Deus. A Bíblia fala que todos nós nascemos amando a si mesmo. Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Ama a Deus, mas não do jeito que deveria. O grande pecado, aqui falaram do pecado, tudo mais. Sabe, o pior pecado do ser humano
é viver para si mesmo, viver para a sua própria glória e colocar Deus em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto lugar. Isso é inaceitável. Não vai ter ninguém no céu que na sua escala de valores tem Deus em segundo lugar, ou que tem Deus em primeiro lugar, mas junto com Deus tem a mãe, o pai, tem o filho, tem a sua saúde, as suas finanças. Não, Deus não divide primeiro lugar com ninguém. Ele fala no livro de Isaías: a minha glória eu não divido com ninguém. No primeiro mandamento Deus fala: não terás outros deuses, israelitas, não terás outros deuses diante de mim, ao meu lado, de igual para igual. Eu não aceito repartir o primeiro lugar com ninguém, assim como eu também não aceito repartir o amor da minha esposa com outro homem, e nem você. Quem leva um relacionamento a sério quer exclusividade, e Deus quer essa exclusividade. Qual o maior presente da história? É Jesus Cristo, Filho de Deus. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Ele teve misericórdia de um pobre, miserável pecador como eu, e Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é ato que aplaca a ira de Deus. O que eu fiz, o que você fez, o jeito que a gente já nasce irritando a Deus, irritando demais a Deus, provocando a ira dele. E ele envia seu Filho para ser o mediador e para aplacar a ira de Deus e tornar Deus aprazível, e levar Deus a nos ver de forma aprazível e desejável. Que presente é esse? Deus nos dá seu Filho unigênito. Deus nos dá, de acordo com o versículo, vida eterna. Vida eterna. O que significa vida eterna? Vida eterna é vida que nunca acaba. Só isso? Tem gente que quando pensa em vida eterna fala: lá no céu nunca morre. No inferno também nunca morre. Se vida eterna é só vida sem fim, então no inferno você está bem também. Lá você vai viver sem fim também. Vida eterna, quando a Bíblia fala vida eterna, está falando sobre regeneração. Sabe, é Deus vindo lá do céu, na pessoa do Espírito Santo, num culto como esse, através das palavras do pregador, da música. Ele começa a trabalhar no seu coração e ele te regenera. Ele tira esse egoísmo que leva você a pensar tanto em você mesmo, a ser tão cabeça dura, a ser tão egoístão, a ser tão xarope, a ser tão chato que sua esposa reclama, seu marido reclama, seus filhos reclamam, seus funcionários reclamam, os colegas de trabalho seu reclamam, que tem coisas na sua vida, por causa do seu egoísmo, por causa dessa falta de Deus na sua vida, leva você a ser chato, leva você a ser passivo demais, ou ser ativo demais, ou ser muito crica, ou ser uma pessoa irresponsável. Eu não sei, cada um de nós tem sua fraqueza. O pecado lesa cada um de nós de uma forma. Eu não sei como que lesou a você, eu sei como lesou a mim. 15 anos de idade, eu fui fazer um teste numa máquina no shopping. Falei: faça a sua assinatura aqui, faça a sua assinatura aqui. Nós vamos a máquina foi programada para interpretar a sua personalidade pela sua assinatura. Eu fui lá e fiz minha assinatura. Daí saiu um papel, e o papel falava a pura verdade: você é egoísta. E eu peguei o papel, enfiei no bolso e escondi aqui de vergonha. Pela minha assinatura, a máquina: você é egoísta. Eu falei: verdade, sou mesmo, tenho vergonha disso. Eu preciso do Salvador, eu preciso de Deus me ajudando, Deus me libertando do meu egoísmo. Eu tenho raiva do meu egoísmo, eu tenho ódio do meu egoísmo. Eu não sei qual que é o seu pecado, mas Deus promete vida eterna. A vida eterna começa com regeneração, começa com um novo nascimento. A Bíblia fala, é como você nasceu outra vez. Você já viu acontecendo isso? Quando uma pessoa se converte mesmo, a família não reconhece mais a pessoa. A esposa sai falando para as amigas: olha, não sei o que aconteceu com meu marido, ele era assim, assado, agora ele está cozido, refogado, ele é uma outra pessoa. Esse homem, depois que aceitou Jesus, começou a ler a Bíblia, é um outro homem. E assim ao marido para com a mulher. Isso é vida eterna. A vida eterna começa aqui, com a obra do novo nascimento, regeneração, aquilo que a gente chama de conversão. Fulano se converteu, ele cantava na banda de rock, vivia por aí, agora ele é pastor, ele está dirigindo uma igreja. Conversão, mudança radical. Vida eterna é novo nascimento, é perdão. Deus perdoa
a pessoa que crê em Jesus Cristo. Justificação: Deus justifica você de todos os seus pecados, Ele te reconcilia com Deus. Antes você vivia separado de Deus por causa dos seus pecados. Cristo vem e Ele derruba essa parede que faz separação entre nós e Deus. Adoção: nós somos adotados na família de Deus. Não tem esse papo de que todo mundo nasce já filho de Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. É na conversão que Jesus nos dá o poder de se tornarmos filhos de Deus, sermos adotados na família de Deus. Popularmente você aprende que todo mundo é filho de Deus. Mentira, a Bíblia não ensina isso. Isso é papo do povão. Você precisa parar de escutar o povão e ler Bíblia, palavra de Deus. Esse é o problema. Tem gente que não tem tempo para ler, mas escuta o papo do povo e vai por aquilo que o povo fala. Vida eterna envolve santificação. Nessa vida Deus coloca aquele pecador e vai trabalhando na vida dele, conforme ele ora, conforme ele vai à igreja. Deus vai falando, Deus vai cutucando, apertando a orelha dele aqui, e ele vai se corrigindo, vai mudando, vai melhorando. De vez em quando algumas pessoas reclamam para mim de alguns membros aqui da minha igreja, falam: olha, mas fulano da sua igreja fez isso, fez aquilo. Eu falo: olha, graças a Deus, se não fosse por ele estar na nossa igreja já há algum tempo, ele teria feito coisa muito pior. Ele está num processo de santificação, ele está crescendo. Deus está trabalhando na vida dele. Tenha paciência, aguarde e louve a Deus que ele está na igreja. Se não fosse pela igreja, pela pregação da palavra de Deus, pelo apoio dos irmãos, esse fulano estaria na velha vida dele. Você precisa ver como que era coisa terrível antes. Que presente maravilhoso, é Deus oferecendo no Natal o seu melhor presente para nós, seu Filho unigênito, vida eterna. Só que tem uma coisa: só valoriza esse presente quem tem consciência da realidade. Só valoriza Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna, quem tem consciência da realidade. A maior parte das pessoas na sociedade não tem consciência da realidade. Eles acham que eles vão viver para sempre. Eles acham que esse negócio de morte, de céu e inferno, isso aí é uma questão para eles. Isso aí não é problema para mim agora. Meu problema agora é pagar aluguel. Meu problema agora é arranjar uma namorada. Meu problema agora é comprar um carro. Meu problema agora é vestir uma roupa legal. Meu problema agora é festar. A maior parte das pessoas não valorizam Jesus nem a vida eterna, o maior presente que Deus tem para elas, porque não tem consciência da realidade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: dizem que quando o Titanic começou a afundar, muitos ignoraram as ordens, acharam que esse negócio de emergência, tem que entrar no bote salva-vida, acharam que aquilo era piada. Afinal, aquele transatlântico era uma obra-prima da engenharia marítima da época, era uma tecnologia de ponta, era o maior, o mais caro, o mais rápido, o mais luxuoso, o mais seguro transatlântico do mundo. O que? Está afundando? Isso é brincadeira, deve ser um treinamento, eu não vou fazer parte disso não. E a história diz que muitos morreram, não por falta de botes salva-vidas, mas por falta de fé. Não deram crédito para a chamada. Não deram crédito para a chamada. E agora eu estou aqui falando para você: o Titanic desse mundo, que é essa nossa sociedade, eu estou dizendo para você, ele chocou-se contra o iceberg do pecado, do orgulho, da vaidade. Você não percebeu ainda como estamos afundando, como esse navio chamado civilização humana está afundando? Você não percebeu isso não? Está afundando na imoralidade, na corrupção, na violência, no desamor. Você não percebeu ainda como que a ganância humana está destruindo o planeta? Mas a boa notícia de Deus para você é que Deus tem um presente para você, querido ouvinte: o bote salva-vida da cruz, da sepultura vazia. Jesus Cristo, meu amigo, é poderoso para levá-lo são e salvo até o céu, até o porto seguro de Deus. Jesus Cristo é o Salvador de Deus para nós pecadores. A sociedade está indo para o inferno, mas quem escuta a voz de Deus, recebe o presente dele, vai para o céu. Jesus Cristo é o Salvador. Essa é a mensagem do Natal. Alguém falou assim, que se a maior necessidade do homem fosse conhecimento, Deus teria mandado Jesus na forma de um professor. Se a maior necessidade do homem fosse saúde física, Jesus Cristo teria vindo na forma de um médico dos médicos. Se a maior necessidade do homem fosse dinheiro, Jesus Cristo teria vindo como um grande economista, um grande financista.
Se a maior necessidade do homem fosse divertimento, Jesus Cristo teria vindo como um grande humorista, um grande palhaço. Mas, como a maior necessidade do homem é libertação da escravidão, da penalidade, da culpa dos seus pecados, Deus enviou Jesus Cristo, o Salvador, porque Deus amou tanto ao mundo, que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De quem é esse presente? Vida eterna, céu, salvação. De quem é esse presente? De Deus. O que é esse presente? Jesus Cristo, vida eterna. Para quem é esse presente? Para quem é esse presente? Será que é só para os judeus? Será que é só para os pobres, ricos, religiosos? Será que é para você, para mim? O versículo fala: porque Deus tanto amou ao mundo, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou você precisa crer, depositar sua fé, sua confiança, sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Esse crer não é apenas um mero entendimento, consentimento intelectual. Não é só você falar da boca para fora: não, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Não é só falar da boca para fora. Por exemplo, eu acredito nos benefícios de se frequentar uma academia, mas eu não frequento. Não adianta eu acreditar, isso não vai me dar boa saúde, eu preciso frequentar. Eu acredito nos benefícios da dieta vegetariana, mas eu não adotei essa dieta na minha vida. Não adianta eu acreditar. Esse crer em Jesus Cristo é mais do que mentalmente eu entendo e admito. Não é só isso, não. Crer envolve mudança de atitude, mudança de mente, que gera o quê? Gera frutos dignos de arrependimento. É disposição para você aprender e aprender mais de Deus, a fim de obedecer e seguir mais a Deus. É disposição para procurar uma igreja e falar: eu quero frequentar essa igreja, aqui ensina a palavra de Deus, eu quero estar aqui. Quando é que tem estudo bíblico aqui? Quando é que tem culto aqui? Eu quero estar, eu quero saber mais de Deus. Eu quero que o pastor, algum líder me ajude a escolher uma boa Bíblia. Eu quero que tire minhas dúvidas. Eu quero conhecer mais a Deus. Isso é crer em Jesus Cristo. O próprio Jesus falou assim: se permanecerdes na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então Jesus está dizendo que tem discípulo falso. O discípulo verdadeiro permanece na palavra de Cristo. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e daí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite você já depositou sua fé em Cristo? Hoje você está tranquilo quanto a isso? Você pode dizer para si mesmo: eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo, entregou seu Filho, quem nele crer não perecerá, não é condenado, tem a vida eterna. Eu creio, pastor. Eu creio não só com a minha mente, mas eu creio com o meu coração. Jesus Cristo para mim é o meu Senhor, é o meu Salvador. Se você ainda não fez essa decisão, gostaria de incentivá-lo a fazer hoje à noite. Gostaria que nesse culto você aproveitasse esse ambiente cheio de gente aqui que entregou sua vida a Jesus, tem experimentado o que é seguir a Jesus há 30, 40, 50 anos e não tem desistido, porque é muito bom você aproveitar esse encorajamento, falar: hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Voltando àquela questão inicial minha, para encerrar: durante o Natal, como é que uma sociedade egoísta, narcisista como a nossa, de repente, num determinado feriado, se torna tão generosa e gasta 123 milhões de dólares em comprando presente para os outros? O que aconteceu? Qual que é a explicação no Natal as pessoas ficarem tão generosas? A explicação que eu tenho é que esse não é um feriado comum, este é o Natal de Jesus Cristo, é o aniversário de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E a base desse feriado, a base dessa celebração está enraizada na maior demonstração de amor da história. É o cristianismo que declara: Deus existe, Deus é bom, Ele é acessível, vale a pena buscá-lo, Ele é muito generoso, Ele já nos deu seu maior presente. Eu estou falando aqui com pessoas que talvez até mesmo vieram desse culto aqui agradecendo a Deus pela chuva. Ai, que chuva abençoada, oh, louvado seja Deus por essa chuva, que coisa maravilhosa. Os homens não têm condição de criar
a chuva, eles não têm esse poder, mas o Deus hoje respondeu minhas orações, Ele mandou a chuva. Que bênção a chuva. Tem gente aqui que entrou aqui agradecido a Deus, porque nós tivemos um dia lindo, nós tivemos, porque você conseguiu emprego, porque você conseguiu uma namorada, um namorado, você está louvando a Deus por causa de um filho que você tanto queria, Deus lhe deu, você está louvando a Deus por causa de amigos, saúde, bens materiais, liberdade, está louvando a Deus por tantas coisas, e essas coisas são boas, são desejáveis, são bênçãos de Deus. Louvado seja Deus por essas bênçãos. Mas deixa eu dizer para você, o maior presente que Deus tem para você não é chuva, não é namorado, emprego, bens materiais, liberdade. Não, o maior presente que Deus tem para você é salvação. É salvação em Cristo Jesus, é vida eterna. É vida eterna. Você já recebeu esse presente de Deus? Escute mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, confiar, não pereça, não morra nesses sonhos materialistas, hedonistas da nossa sociedade, mas tenha a vida eterna, que começa aqui, começa agora. O Espírito Santo habitando em você, te mudando de dentro para fora, te inserindo numa família. E quando a idade for chegando, a morte chegar, esse Deus, Ele manda seus anjos para te levar para a presença dEle, e você vai estar na presença dEle para todos sempre. Você vai estar no paraíso perdido, naquele mundo perfeito que Deus criou para Adão e Eva, que foi do qual eles foram expulsos por causa do seu pecado. Jesus nos coloca de volta lá, numa vida perfeita, em comunhão perfeita com Deus. Eu cerro com esse convite. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Essa igreja é composta de 600, 700 pessoas que um dia ouviram uma mensagem como essa e falaram: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo tocou meu coração, tem tocado meu coração. Eu entendi o Evangelho, eu reconheço que eu sou pecador, eu creio em Jesus, e eu quero que essa igreja seja minha família. Eu quero se tornar um discípulo de Cristo. Eu estou disposto a deixar o meu jeito de ser, parar de viver para a minha glória, e com a ajuda de Deus eu vou passar a viver para a glória de Deus. Eu quero andar com o povo de Deus, eu quero ser discípulo do Senhor Jesus. Se Deus está tocando seu coração aqui hoje à noite, você que nos visita, fica aqui o nosso convite. Queremos orar com você. Enquanto o grupo canta essa canção, nós vamos ter nosso momento de intercessão. Os irmãos da igreja vão se levantar, vir aqui para colocar diante de Deus sua gratidão, sua petição, seu clamor. Mas quem sabe vai ter gente que quer levantar-se e vir aqui se ajoelhar com a gente, para entregar sua vida a Cristo. Fala: Deus, eu quero receber o melhor presente que o Senhor tem para mim. Eu quero receber a vida eterna, perdão dos meus pecados. Eu quero que o Senhor hoje me aceite como um discípulo seu. Se Deus está tocando o seu coração, vem aqui à frente, menino. Uma semana abençoada na sua vida.